Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Estão prontos para mais uma aula de ciência hoje, nesta quinta-feira, 30 de setembro, terminando mais um mês, né, o mês 9 do ano, amanhã iniciando o mês 10, que é o mês de outubro. Eu espero que vocês estejam bem e preparados para nossas aulas e ver um pouco sobre as partes das plantas. E vamos lá? Livro de ciência, lá na página 74. Aqui nós temos uma oca, que é a moradia indígena, né, do índio. Tá certo? Essa moradia do povo indígena de Calapalo, em construção em Querência, Mato Grosso, em 2009. Então, vocês estão aqui nessa construção vendo alguma parte de planta? Então, né, aqui, como vocês puderam ver, estão podendo ver, nós temos sim partes de planta, né? Nós temos folhas, que são de palmeiras, que estão secas aqui, né? Fazendo a coberta da casa, o telhado, na verdade a casa toda, porque a casa do índio, a oca, ela é toda feita, né, de palha. E nós temos as madeiras, que é o caule. Então, gente, cada parte da planta, ela desempenha uma função. Para o vegetal, assim como os órgãos do corpo humano desempenham para os seres humanos. Nosso coração é importante, os nossos olhos exercem uma função importante, os nossos ouvidos, né, o paladar, tudo. Então, assim são as partes das plantas. Você já comeram algum fruto? Já tomaram algum chá? Um fruto que vocês comeram, aonde estava armazenada a semente? Dentro dela, muito bem. Dentro do fruto está guardadinha lá a semente. Então, gente, vamos lá. Já sabemos que cada parte da planta tem sua função importante, né? Como são os nossos órgãos, os órgãos das pessoas, né? Do ser vivo, do ser humano, tá certo? Então, olha só, você sabia que o povo indígena Calapalo utiliza caules de árvores para construir suas moradias, como nós estamos vendo aqui? As coberturas são feitas com folhas de algumas palmeiras, que a gente chama de palha. E aí foram utilizadas, né, parte da planta. Duas partes de plantas, né? As folhas e o caule. Será que na nossa moradia também tem alguma parte de planta? Na nossa casa? Na nossa residência? Na minha, por exemplo, tem. Não tem a folha, mas tem o caule, né? No telhado. Tem gente que tem em toda casa, porque tem casas que são construídas de madeira, toda de madeira, né? Que é o caule. Tá certo? Então vamos lá. Nós vamos ver agora as partes da planta. Olha só. A folha, a flor, o caule, o fruto, a semente. Olha aqui a semente, ó, lá embaixo da terra, ó, se desenvolvendo e ó, ela gerou uma planta. E por fim, a raiz. Olha só a raiz, ó, aqui crescendo, se desenvolvendo, buscando, né? Olha aqui a água, tá vendo essa parte azul aqui? A água e os sais minerais que ela precisa. Então, essas são as partes da planta. Olha só, folha, flor,
caule, fruto, semente e raiz. O caule e as folhas são algumas partes das plantas. As raízes, as flores, os frutos e as sementes são outras partes que as plantas podem ter. Então, olha só, aqui nós temos a raiz. E por que a raiz é importante na planta? Qual é a função dela na planta? Já que cada parte é importante, assim como os nossos órgãos. Tá vendo aqui? Porque ela fixa a planta ao solo, ao chão, à terra. Ela prende, tá certo? Para que ela não caia. E ela também retira, vocês estão vendo? A água e os sais minerais que ela precisa para ela poder ficar viva, bonita, cheia de saúde, cheia de vida, certo? Então, essa é a função da raiz, por isso que ela é importante. E aqui nós temos o caule. E o caule também é importante, por quê? A raiz tirou a água, tirou os sais minerais, tudo que é necessário para a planta se manter viva e cheia de saúde, bem bonita, assim como nós. Então, o que é que ele faz? O caule, ó, que é essa parte toda aqui, né, de madeira, certo? Ele pega tudo que a raiz tirou, a água e os sais minerais, e ele leva para todas as partes da planta, como vocês estão vendo. Ele distribui a água e os sais minerais para toda a planta, para que toda ela receba a água e os nutrientes que são necessários para ela se manter viva, tá certo? E aí nós temos a flor. A flor é responsável porque ela reproduz, né? É a partir dela que vão nascer os frutos. Em cada florzinha que tiver numa planta que seja frutífera, tá certo? Numa árvore frutífera, vai nascer um fruto. E aí nós temos as folhas, e as folhas são responsáveis pela respiração, pela transpiração e pela produção do alimento. Do próprio alimento, ela recebe a luz solar e a partir daí ela também produz o seu próprio alimento, certo? E aqui nós temos o fruto. Ai, qual é a importância do fruto? Além de alimentar as pessoas, ele guarda a semente dentro dele, o fruto. Então, essa é a importância dele na árvore, tá certo? E tia, qual é a importância da semente? Ó, a sementinha caiu. A importância da semente é gerar uma nova planta, como vocês estão vendo aqui. Tá vendo? Ó, a sementinha foi plantada, foi cuidada, foi regada e vai se desenvolvendo e nasce uma plantinha. E essas são as partes da planta e a função de cada uma. Vocês entenderam? Aprenderam? Se tiver com dúvida, vê a aula novamente, tá certo? Então, vamos lá. E aqui, ó, para vocês fixarem, ok? Nós temos aqui, ó, mais uma vez as partes da planta. Olha a semente aqui gigante, ela caiu daqui, não foi? Algum frutinho aqui, ó, pimenta, caiu, apodreceu, ninguém tirou. A sementezinha ficou lá no chão, não foi no solo. Aí, ó, ela aqui, ó, ela já está se desenvolvendo, ó, tá vendo? Ela já está crescendo, se desenvolvendo. E aqui vai nascer um novo pezinho de pimenta. Aí aqui, ó, a flor, que vai nascer um fruto dela. O fruto que está nessa sementinha que caiu, a raiz que está aqui, ó, prendendo a planta, né, o pezinho de pimenta na terra, no solo, e tirando a água, os sais minerais que ela precisa. Olha aqui o caule, ó, o caule levando tudo que a raiz tirou do solo para a planta, todas as partes dela, para que ela fique toda alimentada. As folhas que cuidam da respiração, da transpiração e de produzir o próprio alimento.
Ok, gente? Então, essa foi a nossa aula, tá certo? Aí a tia Jeane vai passar a atividade lá no grupo, combinado? Então, eu espero que vocês tenham aprendido bastante e que vocês vejam essa aula quantas vezes quiserem para que vocês aprendam de verdade, nunca mais esqueçam, tá certo? Não somente as partes de cada planta, mas o que cada uma tem de importante na planta, tá bom? Então, um beijo e até a próxima aula. Tchau!